Olá, pessoal, bem-vindos ao Campcast. Eu sou o Maranhão. Hoje, aqui no nosso espaço do campinense.com.br, a gente vai analisar um negócio que está dando o que falar. O possível abalo, digamos assim, na engenharia de software com essa chegada forte das IAs generativas. A gente se baseou numa análise em vídeo bem legal que conta a história por trás disso. E a nossa missão aqui é, tirar o essencial, sabe? Tentar entender se isso é uma evolução mesmo ou se tem algo mais aí. Olha, a promessa inicial da IA era bem clara, né? Aumentar a produtividade. Só que parece que estão surgindo uns efeitos colaterais aí, inesperados. Fica aquela preocupação, sabe? Será que a nova geração de programadores está perdendo a mão da coisa? Aquela capacidade de raciocinar, de projetar soluções que sejam robustas. Bora investigar isso. Exato. E o interessante, Maranhão, é que essa tensão, ela não é nova, viu? Entre usar ferramentas que facilitam e manter o rigor técnico, isso já rolou antes na engenharia de software. Vários ciclos de crise e, reinvenção. É verdade. O material que a gente viu até lembra da tal crise do software lá nos anos 60. Naquela época, programar era uma coisa meio caótica, né? Sem muito método formal. Exatamente, artesanal quase. E o resultado? Sistemas super frágeis, projeto que não ia para frente, um caos. E isso, claro, levou a décadas de esforço para organizar a casa, né? Para formalizar a área. Nos anos 70 veio a programação estruturada, tentando botar ordem. Nos 80, a orientação a objetos ganhou força. Aí, nos anos 90, 2000, veio o que chamam de Era de Ouro. Design Patterns, Java, C#, os princípios Solid, Manifesto Ágil, Domain Driven Design, até Clean Code. Parecia que, tínhamos encontrado o caminho certo, né? Sim, parecia que a gente tinha chegado num ponto de equilíbrio. Mas aí a coisa não parou por aí, né? Novos problemas surgiram. Pois é. A estabilidade trouxe outros desafios. Por um lado, o tal do over-engineering. Sabe, aquela complexidade exagerada onde as boas práticas viravam quase um dogma e complicavam o que podia ser simples. Assim, o famoso matar uma mosca com canhão. Isso. E depois, com a distorção do ágil, aquela pressão maluca do mercado digital, veio o oposto, o under-engineering. A falta de rigor, o foco total em entregar rápido. Muitas vezes sacrificando a qualidade no longo prazo, imagino. Totalmente. E ainda tivemos crises externas que pioraram tudo. Tipo a financeira de 2008. Exato. Em 2008, o foco era sobreviver. Qualidade, depois a gente vê. E mais recente, a pandemia. Uma explosão na demanda digital. A pressão para entregar é absurda. Isso só acumulou mais e mais dívida técnica. Ou seja, soluções meia-boca que ficaram para consertar depois, né? Isso. Remendos, basicamente. E é aí, nesse cenário já meio complicado, que entram as IAs. ChatGPT, Copilot, foram treinadas com, bilhões de linhas de código de tudo quanto é lugar. GitHub, Stack Overflow. Exatamente. E aí que tá o pulo do gato. Ou talvez o perigo. Esse código todo reflete essa história toda. O bom, o ruim, o mais ou menos, os maus hábitos que a gente acumulou. Então a IA, aprendendo com isso tudo, ela acaba aprendendo e replicando também a mediocridade, os erros do passado. O vídeo que a gente analisou levanta esse risco, né? De surgir uma geração que só pede código para IA. Eles usam até uma expressão forte, pedintes de código. Falam numa cracolândia digital. Nossa, pesada. A ideia de uma dependência que atrofia o raciocínio, né? Exato. Perder a capacidade de construir e de pensar por conta própria. E isso leva àquele conceito que eles chamam de vibe coding. Tipo, se funciona, tá bom. Isso, o vibe coding. Aceitar o código porque ele parece funcionar, passou num teste básico, sem questionar a fundo a lógica, a qualidade, a segurança, a manutenção daquilo a longo prazo. O perigo é gerar um monte de código frágil e inseguro. E difícil de manter. Repetindo os erros que a gente lutou décadas para superar, só que agora... Em escala industrial. Amplificado pela IA. Exatamente. Potencializado. Então, no fim das contas, o problema não é a IA em si, a ferramenta. O ponto central que a análise levanta é esse. Não é a ferramenta. É a nossa atitude perante ela. É a possível abdicação do nosso pensamento crítico, da nossa responsabilidade. Engenharia de software de verdade exige raciocínio, exige design cuidadoso, exige entender o problema a fundo. Coisas que a IA hoje não faz.
Ela reconhece padrões no que aprendeu. Ela não projeta com intenção, com ética, com consciência das consequências. Entendi. Ela reflete o que demos para ela, com todos os nossos vieses e falhas. Perfeito. Então, para a gente ir fechando, qual é a grande mensagem que fica disso tudo? Olha, a análise sugere que o perigo real talvez não seja a tecnologia em si, a IA, mas a nossa complacência. A nossa, talvez, preguiça de pensar. A engenharia de software como disciplina, com o seu rigor, pode sim estar em risco se a gente trocar o raciocínio pela cópia fácil, sem crítica. Ou seja, a responsabilidade técnica, o papel do engenheiro continua sendo chave. Mais do que nunca, talvez. Fundamental. É preciso entender os fundamentos, ter critério, saber questionar o que a IA gera. Especialmente em sistemas críticos, né? Hospitais, transportes, finanças, onde um erro pode ser catastrófico. A IA pode ser uma assistente incrível, poderosa, mas ela não substitui a engenharia responsável. Fica aí então a reflexão, né? Como é que a gente garante que a próxima geração use a IA para turbinar suas habilidades? E não como uma muleta que acabe atrofiando o pensamento crítico, o rigor e o senso de dono daquilo que se constrói. Exatamente. Um desafio para o nosso campo. Com certeza. Assunto para a gente continuar de olho aqui no Campcast e no ocampinense.com.br. Valeu pela conversa. Valeu!